Olá, vamos iniciar agora a leitura do signo de Gêmeos, mês de agosto de 2025. Antes da gente começar aqui a nossa dinâmica de leitura, entregas de mensagens espirituais, né? Peço que vocês interajam de todas as formas possíveis aqui, né? Seja elas durante a inscrição, seja vocês me seguindo nas outras redes sociais, Bússola Divina, você curtindo, você comentando, você compartilhando, você interagindo de forma de gratidão pela minha doação, pela minha missão espiritual, pela forma que eu entrego as mensagens, sempre dando exemplo sobre a minha vida, sobre a minha evolução, né? Não que a minha evolução seja um exemplo, as minhas conquistas ou os meus fracassos sejam troféus, mas eu utilizo eles como forma de explicativa, né? Muitas vezes eu quebrei minha cara. Então, assim, quando eu não sei por que eu tô dizendo isso, mas às vezes que eu quebrei a minha cara, se eu comentar alguma coisa aqui, é porque eu não quero que você quebre a sua cara, não precisa. Eu já quebrei minha cara. Então tome meu exemplo como não seguir. Porém, tem as coisas que eu fiz que foi bom. Então, se você achar interessante, você pode adaptar para tua vida e aplicar, né? É isso aí. Então, quero agradecer a todos vocês, gratidão mesmo, por você estar aqui nesse canal, estar aqui nessa leitura. E eu espero que toda a mensagem que eu entregue aqui, ou se não, pelo menos alguma delas, seja de forma transformadora e que edifique a tua vida. Sempre para uma evolução, seja ela física, mental ou espiritual. Então vamos lá, vamos iniciar. A primeira mensagem a gente vai entregar através da Bíblia Sagrada, né? O Manual do Ser Humano, que eu particularmente utilizo dessa forma, né? Com o meu manual, né? Segunda dinâmica será os anjos respondem, então você vai fazer uma pergunta aí no teu íntimo, sem verbalizar. E vou pedir que você te entregue uma mensagem, um direcionamento para você. E aqui eu vou utilizar o tarô e tarô oráculo, tá? Essas duas ferramentas aqui, essa aqui vai ser a base, esse aqui vai ser o complemento, né? Essas mensagens aqui finais, eu vou utilizá-las não como adivinhação ou premonição, ou previsão, vai acontecer tal coisa, não. Eu vou utilizá-las, eu vou pedir a espiritualidade que me ajude a entregar um conselho, um direcionamento para você, certo? Então você vai usar, eu vou dar exemplos, né? Normalmente eu vou dar exemplos meus, né? Não que eu seja exemplo para ninguém, mas às vezes eu sou um exemplo a não seguir, como eu já falei, né? Outras vezes em outros vídeos, né? E porque eu também tô no rolê junto com vocês aí, não é porque eu aceitei o meu desenvolvimento espiritual, né? Na terceira vez, né? Porque duas eu neguei, né? É complicado, gente. Né? Tem gente que fala, ai, minha vida espiritual, ai, evolução. Não, a gente só se lasca. Aí a gente entra. Eu não sei como falar isso, mas a gente acaba tendo que se interiorizar, a gente tem que limitar, encontrar a luz dentro de nós mesmos, porque a resposta está dentro de nós mesmos, né? Aí o que acontece? A gente se depara com um monte de trauma, um monte de lixo emocional, um monte de coisas desnecessárias, várias sombras, né? Aí a gente começa a entrar naquele conflito, sabe? Então, mas é interessante. Não tô falando que vocês não devem seguir, mas não imagine que é uma coisa fácil. É muito complicado. Na base, assim, de muitos altos e baixos. Porém, uma coisa eu vou falar para vocês, isso eu tô falando de mim, minha experiência. O Mestre Jesus, eu descobri, eu vivenciei que os ensinamentos dele, da espiritualidade, aqui, em diversas formas, né? Inclusive da experiência do próximo, né? Ele é maior do que os altos e baixos. Então, todo mundo passa por altos e baixos. Jesus Cristo encarnado, né? Deus encarnado aqui também passou pelos altos e baixos. Só que ele foi tão forte, os ensinamentos dele foram tão certeiros, né? Porque ele era o próprio Deus, né? Ele era o desdobramento, vamos dizer assim, não sei se posso falar isso, né? Desdobramento do Deus, né? Que é a energia do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é a Divina Trindade, né? Ele me mostrou que todo o ensinamento, tudo, tanto nos altos e nos baixos, ele está comigo. Muitas vezes a gente chama a espiritualidade
só no momento que a gente tá lascado, né? E você sabe que a gente tá errado, né? Eles têm que estar com nós em todo momento. O verdadeiro amigo, a verdadeira família, nossa família de alma, família espiritual, eles estão com nós em todos os momentos, mas a gente comete esse erro de só lembrar deles no momento da desgraça, no momento da dificuldade, no momento que as coisas não deram certo, no luto. Então eu peço que vocês reflitam sobre isso. O porquê que eu tô falando isso, eu não sei, mas era para mim dizer. Então vamos lá? Vamos iniciar então com a Bíblia Sagrada, de inspiração do Espírito Santo, para que a gente consiga entender, decodificar as mensagens aqui inseridas e que a gente possa, da melhor forma possível, aplicar na nossa vida, tá? Então vamos lá então. Que Jesus Cristo seja a luz aos caminhos sempre. Amém. Primeiro Samuel 14, deixa eu só ver um negócio, 14, versículo 39. Pela vida de Javé, que dá vitória a Israel. Mesmo que tenha sido meu filho Jonatã, ele morrerá. Ninguém disse nada. Saul falou a todo Israel: fique de um lado, e eu e meu filho Jonatã ficaremos do outro lado. E a tropa respondeu a Saul: faça o que achar melhor. Então Saul consultou a Javé, Deus de Israel. Por que não respondeu hoje o teu servo, Javé, Deus de Israel? Se eu e meu filho Jonatã somos culpados, que saia Urim. Se a falta foi cometida pela tropa de Israel, que saia um Tumim. A sorte caiu em Jonatã e Saul, e a tropa ficou livre. Então, 1 Samuel 14, 39. Eu li do 39... Ai, meu Deus, até onde que eu li aqui? Do 39... Nossa, que versículo grande. Até o 42 ali. 39 a 42, né? Então, eu peço que vocês leiam antes, depois, e vocês. Eu tenho um entendimento, eu tenho uma aplicação, porque depois eu vou ler isso aqui. Eu vou ler o ensinamento que tem aqui. Eu leio de todas as leituras, eu leio, tá? Porém, você tirar o teu entendimento. Você sabe ler. Você tem raciocínio, você não precisa de mais ninguém. Entendeu? Que nem o tarô aqui. O oráculo. E o tarô e o oráculo, né? Eu vou entregar mensagem. Você vai aplicar da melhor forma possível pra você. Eu não vou falar o que você deve fazer. Isso é escolha tua. Aqui é bússola divina. Aqui eu só indico o norte. O caminho onde você quer ir é problema seu. É consequência tua. Não só no meu canal, mas eu acho que a maioria das tarólogas, das outras pessoas, elas trabalham da mesma forma. Aqui não é uma sentença. Aqui são opções, são energias que a gente acessa para entregar mensagem para vocês, entendeu? Então vamos lá então. Então foi 1 Samuel 14, 39. Gratidão a tudo e a todos sempre. Amém. Então vamos lá. Próxima dinâmica. Os anjos respondem, então. A dinâmica, eu peço que você participe da seguinte forma. A dinâmica é assim, ó. Vou pedir para que você... Sugiro, né? Você faz se você quiser, né? Livre-arbítrio. Sugiro que você feche seus olhos e você respire bem com calma. Puxa o ar e solta. Bem com calma. Nossa, isso é ótimo. É ótimo. Faz muito bem para a saúde. 5 minutos que você faça isso é muito bom. E você... Só você e a tua espiritualidade que te acompanha. Que todos nós temos a nossa espiritualidade. O fato de eu ter me tornado, de eu estar sendo uma taróloga, não me faz eu ser uma pessoa melhor do que você. Porém, eu só apenas aceitei um chamado. E vou te falar uma coisa, não foi fácil aceitar esse chamado aqui, não. Não. Não porque até então eu não acreditava em horóscopo. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada, nada. Eu era uma pessoa totalmente cética e ignorante,
vivia numa vida mundana, sem regra, sem perspectiva, vivia na sombra. E depois que eu conheci a espiritualidade, depois que eu aceitei na terceira vez o meu chamado, a minha vida se transformou. De uma forma que, como eu queria estar vivendo isso que eu tô vivendo agora, eu queria ter vivido há 20 anos atrás. Porém, eu não estava preparada, né? Eu tinha que ter quebrado muito a minha cara lá, né? Então, assim, eu sou muito grata. Muito grata. Mas era o momento de eu aceitar agora, né? Mas, assim, eu peço que você se conecte com a tua espiritualidade, com os seres de luz que você acredita, aquilo que você é devoto, independente se você é católico, se você é protestante, se você é das religiões afro, né? E, sei lá, qualquer coisa. Peço que você, aquilo que te acompanha, aquilo que te protege, aquilo que rege, que te guia, que te instrui, que te ensina, que te ama, se conecta a ele, faça um questionamento, uma pergunta, e eu vou pedir aqui com a ajuda do meu querido mentor, que sempre tá aqui comigo, me dando a maior força, que sem ele, que seria do Bússola Divina? Não existiria, né? Peço também amparo e ajuda dos meus guias espirituais, dos meus guardiões, que eu não sei o porquê que eu estou, nesse momento, invocando eles para proteção e ajuda. Eu acho que já deu tempo de fazer a pergunta, né? Então, vamos lá, então. Qual que é a mensagem para o signo de Gêmeos, agosto de 2025? A resposta é não, pois há algo melhor e lá na frente, sucesso. Então, o que você perguntou, questionou, tua resposta é não. Tua resposta era não. Tem algo melhor. E que é o sucesso. Tem alguma coisa para dizer? Não, né? Nem tenho o que dizer, né? Vamos para a terceira mensagem, né? Deixa eu só tomar um chá aqui, que eu tô com uma gripe, pessoal do céu. Então, tô tomando um chá quentinho, ver se alivia para mim continuar fazendo as minhas leituras, hein? Nossa, que dor de garganta. Uma gripe. Pensa, eu moro aqui no sul, né? E aqui agora há pouco tava 5 graus. De manhã geou, tava 2 graus. Pensa. Nossa, mas eu sofro pra caramba. Minha casa é gelada pra caramba também, né? Tem várias árvores aqui, então o clima fica úmido. Ah, de dor de garganta na certa, né? Então vamos lá, então. Qual que é a mensagem? Conselho e direcionamento. Não é adivinhação e nem uma previsão que vai acontecer, não. Não é a previsão, é o aconselhamento. E você vai aplicar na tua vida da melhor forma possível, tá? Então vamos lá, então. Deixa eu só pegar ele contra a cabeça. Tá bom, desculpa. Espera só um pouquinho, que não era pra me olhar. Então vamos lá. Qual que é a mensagem? 3 jogadas, por gentileza. 4 de copas. Nossa. Rei de copas. Página de paus. Fundo do maço, né? A carta da lua. Acho que ficou bom aqui, né? Deixa eu tirar meu mouse daqui. Por gentileza. Não, espera um pouquinho aí, que agora eu derrubei. Por gentileza, mentor, clarificação, complemento, né? De cada energia daqui pra cá. Tá bom? Vamos lá, então. Bora lá, vamos trabalhar.
Eu escutei meu mentor falou assim pra mim. Hoje você tá mais engraçadinho. Ontem você tava muito séria. E tava ruim, ele falou. É porque normalmente assim eu sou bem mais alto astral, mas é que com gripe assim é complicado, né? Manter o bom humor, né? E nem todo dia a gente tá bem, né? E nem ontem eu comentei, né? Uma amiga minha. O difícil não é matar um leão por dia. O difícil é desviar das antas, né? Que perturba a vida da gente, né? E a minha anta ontem foi a gripe. Mais uma vez, mentor. Senão tem que puxar a carta do meio, tá? Lá. Obrigada, meu querido. Mais uma por gentileza, mentor. Não, que caiu da minha mão. Desculpa, vamos lá novamente. Do maço. Carta da concessão. Ah, eu acho que ficou legal aqui, né? Então, vamos lá, então. Aqui eu tenho bastante espaço aqui pra mim desenvolver. Aqui que eu não sei porquê, mas eu gosto de mostrar minha mesa aí, que eu uso a arte ali também pra explicar, né? Vamos pegar minha lapiseira aqui. Então, vamos lá, pessoal. Agora acabou meu chá, agora eu vou melhorar. Chá com mel. Chá, sabe, de quintal, de planta mesmo? Sabe, você arranca a planta lá, uma lavadinha, coloca na água fervendo. Nem sei porque eu tô contando isso. Coloca na água fervendo, coloca um pouquinho de mel, não adoça, não faz nada. Só adoça com mel ali e ó. Pronto. 2 dias, tá tudo bem. Então vamos lá. E mel natural. Mel de verdade, não esses comprados de mercado aí. Lá tá cheio de condimento das coisas, né? Ai, por que eu tô falando isso, mentor? Tá. Sabe aqueles momentos assim que você luta, batalha, tenta. Você faz o teu melhor, dentro das tuas possibilidades, né? Mas aí você vai passando o tempo, sabe quando você tenta, faz o plantio, você zela e cuida e não tem como é que eu vou dizer? Uma colheita do jeito que você queria? Ou você colhe muito menos daquilo que você desejaria? Então, o que é a questão, né? A questão é que nem tudo depende só de você. Tudo depende de você, né? Infelizmente a gente depende de terceiros, né? E às vezes o plano da gente não é o plano do outro. E a gente vai brigar por causa disso? Não. Vamos dar um exemplo de relacionamento aqui? Vamos supor assim. Você se dedicou muitos anos a um relacionamento, seja ele amizade, seja amor. Vamos dar o exemplo de um casamento. Você se dedicou, ofereceu o teu melhor e tal, nananã, não deu certo. Só que o que é a questão, né? Que você tá olhando só para aquilo que não deu certo. Você tá esquecendo os momentos bons, e os momentos bons você tem que cultivar. Os aprendizagem você deve cultivar e você deve carregar com você. Mas as coisas ruins você descarta. E você não fica olhando só para as coisas ruins, né? Tipo, né? Tá na hora de você ter uma nova visão. Você buscar lá no fundo da tua alma aquilo que você quer. Tomar ação, um pensamento, uma ação do que você quer. Que tipo de relacionamento que você quer. O que essa situação, vamos dizer assim, o que ela trouxe para você de bom? O que você aprendeu? Porque todo mundo passa por momentos bons e ruins, altos e baixos, né? Mas o que isso trouxe para me edificar, para me transformar, para me evoluir?
É essa questão que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? Direto na fonte, lá no fundo da alma, e pensar, né? Com calma. Na parte do corpo, na parte mental, na parte espiritual. O que isso fez comigo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu falei no começo ali, da minha questão espiritual, meu despertar espiritual. Foram 3 vezes, a terceira eu aceitei. As 2, eu tava em momentos tão bons que eu não queria. Nada, mais nada. Eu só queria curtir a vida. Na terceira vez, eu tava numa situação que não me restava mais nada a não ser aceitar. Eu não aceitar o meu despertar espiritual. E aquilo, eu aceitei, por exemplo, no dia 11 de 11 de 2021. No dia 12, a minha vida desmoronou. Ai, gente, quando eu lembro da minha vida, assim, eu falo assim, caramba. Mas eu tive as oportunidades de ir por amor. Mas eu não. Mas eles me chamaram mesmo na dor. Mesmo no meio do desespero, de doença, de tudo. Pandemia, pessoas falecendo e tudo. Né? Pós-cirurgias que eu fiz, né? Eu enfrentei 12 anos de uma doença renal. E mesmo assim, lá naquela época, eu não aceitei. Porque eu me sentia bem. Mesmo estando com aquele problema de saúde, eu aceitava, tava bem. Só que quando chegou no estágio da minha vida que o meu corpo estava debilitado, o meu mental estava todo destroçado de tanta coisa que tinha acontecido na minha vida, o meu espiritual não existia para mim, porque eu não acreditava em nada. Eu acreditava na ciência, mas não acreditava que existia a espiritualidade ou um ser maior, amoroso e bondoso. Eu não acreditava. Até que aconteceu certas coisas na minha vida. Eu tava assim, né? Sabe quando você olha pro lado assim e você fala assim, ó, putz, eu tava errada? O que aconteceu comigo? E daí eu comecei, quando eu falei assim, não, eu aceito então. O que vocês têm pra mim? Me dá. O que vocês têm pra me oferecer? O que eu tenho que fazer pra me evoluir nisso? Aí foi nessa noite eu comecei a ouvir vozes, né? Eu falei, pronto, agora ficou legal, né? Agora eu fiquei esquizofrênica. Tô louca, tô escutando voz. E aquelas vozes começaram a me direcionar, com muito amor, com muito carinho. Quando eles falaram pra mim que eu ia utilizar cartas, falei, cartas? Como assim? Eu não sabia o que era tarô. Eu nunca tinha visto tarô. Nunca, 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 nunca. Eu nunca fiz eu nunca tinha feito uma leitura de tarô. Uma pessoa, né, que é a Kathleen do canal Espiritualizei, ela é a única pessoa que abriu o tarô pra mim. E a gente se tornou muito, mas muito amiga mesmo, né? A gente se apoia, a gente se ajuda, né? E assim, foi a única pessoa, mas isso foi esses dias que ela abriu o tarô pra mim, né? E foi uma pergunta bem boba, assim, que eu fiz, né? Eu nunca tinha visto alguém abrir tarô, eu sempre abro tarô pros outros, né? Eu nunca mal abria pra mim, só quando a minha espiritualidade falava, abra tarô as cartas pra você, nós vamos te direcionar. Por que eu tô falando isso? Por causa disso aqui, ó. A gente olha muito essa questão aqui, ó, mas a gente não vê o que a gente fica negando aquilo que a espiritualidade, o direcionamento, aquilo está sendo ofertado para nós. Mas você tem que ir lá no fundo da tua alma lá, entender, porque as respostas estão dentro de nós. E foi o que eu falei lá, a gente acessa também as trevas da gente. Os nossos traumas, tudo que é bom e tudo que é ruim também. Aí a gente tem que organizar toda a casa interna, para daí a gente começar a se renovar, né? Como diz o meu mentor, uma vez eu falei para ele o que o senhor tem para me dizer dele, que ficará tudo novo de novo. Ele falou assim para mim, tudo novo de novo. Aí ele falou isso mesmo, é isso mesmo.
Tudo novo de novo. Aqui tem um rei de copas. Supondo que toda essa situação foi um relacionamento, né? Tá na hora de você deixar ir algumas coisas, você encontrar a luz dentro de você. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Sabe essa luz aqui, ó? Aqui, ó. O que é energia masculina, a ação. Olhar pra você e falar assim, o que eu quero? Você tá preocupada com a tua vida, com o teu sentimento aqui. Tem um monte de gente que não. O que eu quero ter? Qual que são as emoções? O que eu quero sentir? Qual que é o tipo de pessoa que eu quero? Faça as tuas escolhas aqui. A carta dos amantes, né? Os enamorados também. E a carta da escolha. O que você quer? Seus desejos, né? O que você sente, aquilo que teu corpo faz vibrar. A tua mente vibra, o teu espiritual vibra, o teu corpo, tudo, tua mente. O que ela vibra, o que você quer. Aí que vem a segunda parte, a outra parte, né? Tá na hora de reiniciar. Joga tudo pro alto. Não interessa a tua idade. A idade é apenas um número, né? Nem tua conta bancária também é um número, tá? Nem quantas pessoas, quantos relacionamentos você teve, relacionamentos de amizade, amorosos, não interessa. São tudo um número. Número é uma contagem humana aqui, encarnatória, é só um número. O que importa aqui é a nossa energia. Aqui tem energia, aqui tem um movimento, né? Tá vendo essa pessoa aqui? Esse é uma mulher? Então, sentimentos, né? O sentimento do que você quer se jogar pro alto. Eu quero isso. É você se empoderar e falar, eu quero isso na minha vida. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso. E você pegar tudo aquilo que você acessou no teu corpo, mente e alma. E você faz isso aqui, ó. Ter o equilíbrio da temperança. Você olhar o teu lado positivo, negativo, o teu yin, o teu yang, né? Yang. O teu lado masculino, tua energia masculina, tua energia feminina, que todo mundo tem. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Da ação e do sentir, das emoções, da sua lua, do seu sol, do seu lado positivo, negativo, do que você quer, do que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. É você, basicamente, você olhar assim pra mim. Sou uma nova pessoa. Fazendo um parênteses, quando eu aceitei a missão espiritual, eu tenho duas versões. Eu tenho a versão antes do dia 11/11/2021, que eu era uma pessoa totalmente apocalíptica. Eu era... Cara, é só por Deus mesmo que eu fiquei viva. Muito louca, não tava nem aí com nada. Eu era uma pessoa violenta, ainda... Não é que eu não seja, mas eu tento me controlar. Nossa, eu não tinha medo de nada, nem de ninguém. Eu fazia as coisas que davam na minha cabeça, não tava nem aí com nada. Sabe? Eu procrastinava, só queria viver o momento. Nossa, eu era uma porcaria. Eu era uma porcaria mesmo. Eu joguei, vamos dizer assim, até joguei, tipo, 40 anos da minha vida no lixo. Eu podia estar melhor, podia ser uma pessoa melhor, mas eu tinha que experienciar e quebrar minha cara daquele jeito. Aí o que aconteceu? Depois do dia 11/11/2021, dia 12 caiu, eu aceitei, né? A missão espiritual, o desenvolvimento espiritual. Dia 12 começou um monte de coisa a cair, um monte de coisa, máscara de pessoas começaram a cair. Nossa, mas virou um transtorno. Tipo, foi um transtorno mais ou menos um ano. Aí eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ter que estudar, e eles falaram, agora você vai estudar isso, você tem que aprender isso. E já me jogaram na Bíblia, e já veio o tarô. Eu ganhei esse tarô aqui do meu filho. Esse aqui eu ganhei no meu filho, aqui, ó. Esse aqui. Depois meu marido já me deu um outro, e ninguém, sabe? E eu já comecei a tentar me controlar. Os meus vícios, que todo mundo tem seu vício, teu lado luz, teu lado sombra, né? E o meu lado sombra começou a bater demais em mim. Nossa, e foi. Foi um ano, assim. Aí deu uma acalmada. Só que quando deu essa acalmada, eu olhava pra mim e eu não me reconhecia. Não me reconhecia.
Porque eu tinha que mergulhar nisso aqui, ó. E eu tive que abrir essa concessão. Por isso que eu tô tocando no meu assunto da minha vida. Eu tive que abrir uma concessão aqui. Olhar o meu eu do passado e olhar o meu eu atual. Eu era a mesma pessoa? Sim. Aqui eu praticamente me afoguei nas minhas águas, né? Nas minhas emoções. Eu sou uma pessoa, eu sou uma coleção de traumas, né? Todo mundo tem, mas sei lá, eu tô falando de mim, né? Eu posso falar sobre mim porque eu me conheço, né? E eu não tenho vergonha de quem eu era, nem do que eu sou agora, né? Enfim. Vamos dizer assim que eu me tornei, eu tive a pessoa então de 2000, antes de 2021 e depois de 2021, né? Tá vendo que aqui são duas pessoas iguais, mas aqui são idênticas, né? São muito parecidas, né? Eu era assim, eu sou muito parecida. Eu não mudei meu cabelo, não mudei um monte de coisa, mas aqui dentro eu fiz concessões. O que era ruim eu tirei, o que é ruim eu controlo, o que eu não consegui controlar eu deixei lá no cantinho, faço de conta que nem existe, porque tem coisas que eu não consigo me libertar, por enquanto não consegui. Eu sou a mesma pessoa. Porém, agora tem as suas particularidades. Antigamente, aqui, que nem essa pessoa. Aqui o cabelo tá solto. Aqui tem uma espada com cabo diferente. Aqui a roupa, esse lenço, né? Aqui, assim, sei lá, tipo uma túnica, o que que é. A roupa dele é de um jeito. Era um estilo. Aqui, né? As pessoas... É mesmo bem igual. Mas eu abri concessões, então eu mudei algumas coisas em mim. Eu mudei minha vida, meu corpo, eu mudei minha mente, mudei minhas atitudes e meu espiritual. Agora eu aceitei o espiritual. Eu tive que abrir concessão. Eu tive que abrir concessão para me tornar quem eu sou hoje. Qual que é o conselho que eu entendo aqui? Qual que é o conselho? É você parar de olhar para as coisas que se deram errado. O que for bom você guarda, o que não for bom você deixa para lá. Mas você pare de olhar só as coisas negativas e olha para as coisas boas que aconteceram. Se não tivesse acontecido algumas coisas com você, você não tinha tido certo aprendizado e você não tinha sido direcionado para algumas coisas. Como eu. Eu aceitei minha missão espiritual no meio do caos. Mas por 2 vezes... Fui chamada por amor, não fui, então vai pela dor. Eu fiz um acordo, imagino fiz um acordo espiritual antes de eu vir pra cá. Eu vou fazer isso e aquilo. Não cumpri, eu tenho que combinar. O combinado não sai caro. Eu entendo que existe um contrato espiritual pré-encarnatório. Mas isso é conhecimento, isso é questão minha, né? Então, assim, veja o que você quer, o que você não quer. Se joga para o que você tem o equilíbrio. Tem aquela energia de uma pessoa jovem. Não interessa a tua idade. Não interessa teu dinheiro. Não interessa nada. Se joga. Seja aquela pessoa que você sempre quis ser. Mas por vários motivos você não foi. Chega de se afogar nas águas. Enfrente a tua sombra. E faça as concessões necessárias com você mesmo para que você evolua. Faça as concessões necessárias para que você aprenda, que você evolua, que você aceite o teu espiritual, que você faça concessões necessárias para que você transforme a tua parte física. O nosso aqui, né? Somos um barrinho falante, né? Vamos dizer assim, né? Eu gosto desse termo aí. Então, assim, somos um avatar, né? Esse corpo aqui, a carcaça, né? Vamos cuidar da carcaça? Vamos. Vamos cuidar do nosso mental? Vamos fazer concessões necessárias? Vamos limpar nossa mente? Essa é a proposta da espiritualidade para esse mês de agosto. Para você, signo de Gêmeos. E o que mais que eu tinha para falar para vocês? Acho que é isso, entendeu? Então, novamente, aqui eu vou pedir para vocês aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. Peço para que vocês interajam, né? Com forma de gratidão aqui, ó. Essa tá simples e humilde taróloga aqui. Se inscreva, você me siga aqui nas outras redes sociais. Bússola Divina. Curta, comenta e compartilha. É isso aí. Gratidão a tudo e a todos. E muito obrigado por você estar aqui. Que Jesus Cristo seja a luz no teu caminho. E um ótimo mês de agosto para você e para sua família. Até. Tchau, tchau.